Meus caros amigos, bom dia. Muito obrigado por estarem aqui de novo no nosso fórum. Tenho a certeza de que iniciamos hoje mais uma reunião, tendo a expectativa de acrescentarmos e muito sobre o tema que hoje vai ser por nós aqui trabalhado. A doutora Cris não me deu o papel aqui. Eu tenho que puxar a orelha dela. Cadê o papel? Da apresentação, doutora? Ah, doutora. Vejam, minha gente, são coisas que acontecem e é só no nosso fórum. A gente tem que de alguma forma, né, enaltecer. Bom, eu não vou ler nada no cartaz. Eu queria ler o que você tinha que mandar e não mandou. Mas vamos lá. Hoje o nosso tema é mediação e arbitragem na relação de consumo. Por que o tema? Exatamente em razão dessa massificação que nós temos de demandas. Hoje a realidade se mostra, né, de maneira incontestável, não só nos juizados especiais cíveis, mas também dentro do nosso tribunal, né, no segundo grau. Nós temos hoje 5 câmaras de consumo, foram criadas aqui no tribunal, um trabalho pioneiro que foi desenvolvido e que também hoje estão mais do que assoberbadas. Nós temos, em média, nessas 5 câmaras, 300 processos por desembargador. E a realidade que se põe é esta, né? Qual seria a solução? E a solução que nós encontramos, com toda certeza, é através da arbitragem. A mediação e a arbitragem. São esses 2 instrumentos fundamentais e, em especial, nas relações de consumo, talvez seja, e a expectativa é muito grande, uma solução mais imediata. O Dr. Paulo Valério Dalpai Moraes, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, está vindo aqui para debater o tema com a nossa desembargadora Jaqueline Lima Montenegro. São especialistas na matéria e tenho eu a certeza de que nós vamos hoje somar e muito. A nossa vice-presidente compõe a mesa. Quer fazer a chamada também em relação a alguém? Não. A informalidade é tema do nosso fórum, né? O nosso caríssimo desembargador Mário Robert Mahaime e aqui, Marco Aurélio Bezerra, né, e nosso Anderson Schreiber. São os membros permanentes do nosso Fórum do Consumidor. Minha gente, vamos iniciar. Eu vou dar a palavra ao doutor Paulo Valério para que inicie efetivamente e logo a seguir a nossa caríssima desembargadora Jaqueline Lima Montenegro. Caríssimo. Então, bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas. Queria agradecer a Heloísa Carpena, minha amiga, colega do Ministério Público. Agradecer ao desembargador Maldonado de Carvalho pelo convite. É uma grande honra estar aqui, matando a saudade. Muitas vezes estive aqui a convite do querido desembargador Cavalieri, Sérgio Cavalieri Filho, e meu amigo Erson Rego, juiz aqui de Direito. Fazia algum tempo que não vinha mais a Emerge. Então, para mim é um grande prazer estar aqui e podermos conversar informalmente, como o senhor colocou já desde o início, procurando então atender às expectativas. Não é? O pessoal parece muito ansioso, e eu também estou ansioso, todos nós estamos muito ansiosos para ver se mudamos alguma coisa nesse país, não é? Porque assim como está, parece que não vamos chegar a um bom lugar, né? Nesse conflito total que a nossa sociedade vem vivendo. Então, vou tentar fazer algumas colocações, reflexões. Quem trabalha na área da negociação, e eu sou capacitador do Ministério Público, tanto do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, como Ministérios Públicos estaduais, nós temos que ter, acima de tudo, muita humildade. Né? Esse negócio da pessoa dizer que é assim ou é assado, ser muito categórico, não funciona. Né?
E quando a gente começa a estudar outras ciências fundamentais para quem trabalha nessa área, a neurobiologia é uma delas, né? Temos aí grandes expoentes da neurobiologia que estiveram aqui no país nos ensinando, como Antônio Damasio, não é? Polzac. Inclusive trouxe o livro do Polzac aqui, A Molécula da Moralidade. Se pudessem ler este livro aqui, teriam condições melhores de avaliar quão distante nós estamos da resolução desses problemas que atingem toda a nossa sociedade, né? Mas isso fica para um outro momento. Eu queria começar dizendo que nós temos no Brasil um Código de Defesa do Consumidor extremamente bem feito, né? Causa espécie até nós constatarmos como uma lei assim passou, né? Causa espécie. Uma lei tão boa, tão abrangente, uma lei que pega e pegou. E ali nós temos no título 3 do Código de Defesa do Consumidor o título da tutela coletiva, tá? Do artigo 81 ao artigo 104. Todo este bloco trata da tutela coletiva. E fomos muito bem, é uma lei muito eficaz. Será que é eficaz? Pelo menos é uma lei muito boa, mas dá para se dizer que seja uma lei eficaz, tendo em vista os sistemas que se vê aí pelo mundo, né? Como toda lei eficaz, o que acontece? Aqueles que não gostam de uma lei eficaz começam a bombardeá-la, né? Então, bombardeios legislativos, como aquela famosa alteração do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, dizendo que um juiz, um magistrado, quando decidir uma determinada questão de massa, fica restrita à competência dele. Então, se decidir na cidade do Rio de Janeiro, um remédio que mata e é vendido em todo o Brasil, fica restrito à cidade do Rio de Janeiro. Eu pergunto sempre como é que a sociedade pode entender e aceitar tamanho absurdo. E depois perguntam também, por que esses movimentos sociais? Por que as pessoas estão assim? Nós vamos ver, porque estão infelizes, porque não aguentam mais ser enganadas. Ninguém gosta de ser enganado. E as pessoas estão sendo enganadas. E nós, de alguma forma, no direito estamos promovendo. Claro que até inconscientemente. Mas, hoje, o nosso assunto, já que as ações coletivas são eficazes, mas não tão eficazes como nós esperávamos, né? Esperaríamos, nós precisamos evoluir para os chamados meios adequados de solução de conflitos. E nas nossas aulas a gente fala também de problemas, porque conflito e problema têm uma distinção, né? Adequados porque a resolução do Conselho Nacional de Justiça, de número 125, fala assim, meios adequados de resolução de conflitos. E ali na resolução, nós vamos verificar dois artigos básicos. O artigo 5º, 35, trata do acesso à justiça, e o artigo 37. O artigo 5º, ele traz o acesso à justiça na vertente formal e material. A vertente formal é o acesso ao poder judiciário, né? As estruturas do poder judiciário. O acesso material seria, então, essa abrangência a outros meios, né, adequados de solução de conflitos. Eu não sei, desembargador Maldonado, me parece que aqui não tem só especialistas na área de mediação, ou sim? Porque eu iria falar alguns conceitos de mediação, de conciliação, de arbitragem. 98% são consumeristas, tá? Mas muitos consumeristas não estão ainda afinados com os conceitos, né? Eu percebo isso pelos meus colegas. A gente dá aula de negociação, os colegas não sabem a distinção entre negociação, mediação e conciliação. Então, eu vou ter que gastar um pouquinho de tempo para expor esses conceitos. Pode ser? Bom, então está. Então, já fizemos uma negociação aqui. Se não, digo não. Tudo bem, nós já sabemos os conceitos. Aí a gente passa para as lâminas mais, agudas, digamos assim, né? Mas fizemos uma negociação, sim? Então está bem. Seguindo ali, no artigo 37, nós temos o princípio da eficiência. Então, é isso que consta lá na resolução da mediação, do Conselho Nacional. Mas eu agregaria uma outra parte,
que é o preâmbulo da Constituição Federal. Quem já me ouviu falar, eu sempre falo no preâmbulo da Constituição Federal, porque ali está a síntese, pelo menos a síntese ideal, não é? Daquilo que nós gostaríamos que houvesse no nosso país, né, por intermédio da Constituição Federal. E ali vamos encontrar a liberdade como valor, a segurança, o bem-estar. Essa é a palavrinha que eu mais gosto. E vocês também mais gostam. Todo mundo mais gosta. É o bem-estar. Nós vamos tratar dela na próxima lâmina. Temos a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fundada na harmonia social comprometida, e lá está, com a solução pacífica das controvérsias. Isso está no preâmbulo da Constituição. É uma diretriz, é um alicerce da Constituição, nós promovermos a resolução de problemas, de conflitos, de maneira pacífica. Inclusive, é um princípio da República. Está lá no artigo 4º, inciso 7, solução pacífica de conflitos. É um alicerce. Bem-estar. O que significa bem-estar? Eu faço essa pergunta aos meus alunos. O que é bem-estar? Aí uma colega respondeu assim, isso é muito subjetivo. Mas fale, o que é bem-estar? Não, é a gente querer estar tranquilo, nós queremos estar nos sentindo bem. Aí eu perguntei para os outros colegas, alguém diverge desse conceito? Não, então não é tão subjetivo assim, é uma coisa até universal. O que é bem-estar? É estar bem. Porque quando nós estamos bem, nós estamos felizes. Por quê? Porque, como disse ali, Richard Layard, responsável pela política, um dos responsáveis pela política de Estado, Tony Blair, tem um livro fantástico, também de leitura obrigatória. Se chama Felicidade, Lições de uma Nova Ciência. Não é livro de autoajuda, minha gente. São estudos de sociologia, de economia, que mostram os principais fatores para que os povos tenham felicidade. E um dos principais fatores, e eu não tenho tempo, tem inclusive uma aula sobre isso, é a confiança. As pessoas poderem confiar umas nas outras, porque quando nós confiamos um no outro, nós nos sentimos bem. É terrível estar do lado de uma pessoa que não se confia. É terrível estar ao lado de um Estado ao qual nós não confiamos. É terrível estar ao lado de um fornecedor, de fornecedores que nós não confiamos. Então, Richard Layard, ele fala da felicidade, e ali nós agregamos essa referência. O futuro, não sabemos se teremos. O passado já se foi. O que nós temos é o presente, que então o nosso grande presente é o presente. Né? O grande presente que nós temos na vida é o presente, mas um presente que tenha bem-estar. E bem-estar, então, significa saúde, respeito e paz. Paz, aqui trago Ana Maria Araújo Freire, não é? Citando o seu marido, Paulo Freire. Então eu vou ficar com essa referência inicial e lá no fim voltarei a ela. Na realidade aqui eu estou usando uma técnica que chama storytelling, né? Estou contando uma história. Também tem um grande expoente que estará aqui no Brasil, Robert McKee, né? Fala do storytelling, eu estou fazendo uma história, né? Iniciando assim, depois voltamos ao início da história. De anônimas gentes, sofridas gentes, exploradas gentes, aprendi sobretudo que a paz é fundamental, indispensável, mas que a paz implica lutar por ela. A paz se cria, se constrói, nasce pela superação das realidades sociais perversas. A paz se cria, se constrói na construção incessante da justiça social. Por isso, não creio, eu também não, em nenhum esforço chamado de educação para a paz, que em lugar de desvelar o mundo das injustiças, o torna opaco e tenta miopizar as vítimas. E essa é uma responsabilidade que nós, que trabalhamos com o direito, não podemos miopizar as vítimas. Numa próxima lâmina vamos conversar mais sobre isso.
Segue a Anita Freire. A paz tem com sua grande possibilidade de concretização através do diálogo freiriano. Um diálogo que busca o saber fazer a paz na relação entre subjetividades, entre si e com o mundo, e as objetividades do mundo. Isso é, entre cidadãos e a possibilidade da convivência pacífica. Diálogo, né? Vamos conversar sobre isso. Então, nessa nossa obrigação de não miopizar as vítimas, nós temos de substituir necessariamente as nossas posturas duelísticas, adversariais, por práticas pedagógicas exemplares de resolução adequada de problemas. Desembargador Maldonado, como é possível nós conseguirmos implementar uma mediação, uma conciliação, o diálogo, se as nossas universidades produzem guerreiros e guerreiras em massa todos os anos? Se a gente consegue capturar aqui nesta sala, não é? 100, 150 pacificadores, as universidades vão largar aí, neste ano, sei lá quantos, 10 mil, muito mais, 20 mil, 30 mil guerreiros que querem a guerra, porque nós aprendemos na universidade a guerra, o duelo, como dizia um político gaúcho, que também foi político aqui, já falecido, não é? Não é? O duelo, nós aprendemos o duelo, tem que ganhar do outro. Então é muito complicado nós falarmos da implementação de meios adequados de solução de conflitos se nós não fizermos uma atuação política, não jurídica, política. E o Poder Judiciário e o Ministério Público têm esta obrigação de fazer, doutora Jaqueline Heloísa, uma atuação política de alteração dos nossos currículos escolares e universitários. Também escolares, mas no nível de universidade. Nosso colega Gregório Sagra, que infelizmente foi ficar 1 ano e meio estudando lá nos Estados Unidos, é um ícone do processo civil brasileiro, integra uma comissão do Ministério da Educação e Cultura para introduzir nos currículos escolares as matérias de mediação, arbitragem, conciliação, negociação, porque senão não vai funcionar. Sabem por quê, minha gente? Um grande livro de um professor da Wharton Business School, professor Stuart Diamond, ele traz um estudo que eles fizeram que diz que o ser humano, claro, um estudo feito nos Estados Unidos, um ser humano, porque os bichos também negociam, vê um cachorrinho quando ele se vira ali, né? A Jade, que é a nossa cadelinha, negocia diretamente. Né? Os bichos também negociam. Mas isso é uma outra aula que a gente fala da negociação dos bichos, animais, cavalos. Tem isso aí. Deem um Google que vocês vão descobrir. Então, Stuart Diamond diz que um ser humano negocia por semana 40 horas. 40 horas de uma semana você está negociando, e no Brasil muito mais, porque aqui a coisa é muito mais complicada, a gente tem que negociar até mais. 40 horas por semana nós negociamos e não aprendemos negociação nos nossos currículos. Incrível isso, né? Incrível. Por isso que a coisa está como está. Então, primeira reflexão que eu faço aos colegas aqui, Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário, nós temos que sair um pouco desse nosso conforto do direito, porque ele é muito confortável, mas talvez não seja tão eficaz. E o Conselho Nacional trabalhar com o MEC para nós alterarmos, porque não é possível. Toda a produção que se faz em nível de estudo é para o duelo, para a briga. Como é que nós vamos mudar alguma coisa assim, minha gente? Por isso, Paulo Freire. Vamos continuar miopizando
as vítimas, dizendo que estamos fazendo um belo trabalho porque eu faço um belo parecer, isso é miopizar a vítima. É não dar condições de ela ver a realidade das coisas. É uma reflexão que se faz. É? Criar, então, grandes estruturas de resolução de conflitos no Ministério Público, no Poder Judiciário, grandes estatísticas. Produzir 300 sentenças e eu não sei quantas denúncias. Não sei se isso, como a doutora estava falando ali, se faz um mutirão, 300 processos, se resolve os 300, mês que vem já vem 3.000. Será que estamos miopizando as vítimas? Ou nos miopizando também? Nos auto-miopizando, né? Reflexões. Cabe, sim, a alteração dos paradigmas adversariais para a construção de suportes consensuais baseados no diálogo, na autorregulação e no compromisso face a face. Agora vamos entrar nos conceitos. Né? Isso aqui era uma breve introdução para a nossa história. Então, o pessoal que não está acostumado a tratar do tema, conflito, esse é um conceito da professora Gladys Álvares, né? Professora argentina. Na Argentina, a mediação já está desenvolvida, a arbitragem nem se fala. Né? É um desacordo agudo ou um antagonismo de interesses, né? Como dizia, ideias, valores ou posturas onde existe uma resistência por parte dos envolvidos. Causa dos conflitos, aqui eu vou bem rápido. Bens, princípios, território, relações interpessoais. Os métodos adequados de resolução dos conflitos, eles promovem uma nova visão desta palavra conflito. Quando a gente dá aula de negociação, a gente diz assim, faz um exercício com os colegas, né? O que o conflito representa para você? Conflito, coisa ruim, né? Pois não necessariamente nós devamos entender assim o conflito. O conflito para os chineses é uma oportunidade. Não por coincidência, a China é um dos países que mais realiza mediação, né? Por intermédio dos comitês populares. Existem 10 milhões de mediadores hoje na China, encarando o conflito como uma oportunidade para criar valor, para criar melhores situações de vida, para um crescimento pessoal, para a reconstituição dos vínculos. Então, vamos aliviar este espírito malévolo do conflito como sendo algo negativo. É graças ao conflito que nós evoluímos, vamos para frente, resolvemos e temos uma vida melhor. Barreiras à resolução de conflitos. Eu apontaria principalmente a cultura e a ideologia, que acabamos de falar aqui. Nós temos uma cultura de guerra. As universidades de direito, as faculdades de direito, produzem guerreiros e guerreiras. Então, há uma cultura de guerra. Isso é uma grande barreira à resolução de conflitos. Métodos de resolução de conflitos também, estamos na parte conceitual. Os adversariais e os não adversariais, basicamente. Os adversariais são esses que estão pautados pela competitividade, que tem como seu principal alicerce na estrutura neurobiológica que nos guia a testosterona. Né? A testosterona está aqui no livro do professor Polzac. Mas, em contrapartida, aos métodos adversariais do ganha-perde, né? O adversarial é o ganha e você perde. Nós temos os não adversariais, que é o ganha-ganha. São os métodos pautados pelo outro alicerce neurobiológico, que é a oxitocina, né? Que é o hormônio da empatia, né? Do entender o outro. É o hormônio que as mães produzem quando, né, ficam grávidas e vão amamentar seus filhos. É a ocitocina. Né? Talvez se nós pudéssemos gerar mais ocitocina nas pessoas, esse mundo certamente seria outro.
Essa é a conclusão desse neuroeconomista Paul Zak, que descobriu os efeitos da oxitocina para as populações mundiais. Mas, vamos ao nosso tema. Formas de resolução de conflitos. Autotutela, temos ali a legítima defesa, um exemplo clássico. Autocomposição, em que as partes chegam voluntariamente a um acordo que construíram, sem a intervenção de um terceiro. Temos a autocomposição bipolar, ou direta, que é a negociação. Autocomposição assistida, triangular ou indireta, que é a mediação ou também a conciliação. Por último, os métodos heterocompositivos. Puros, processo judicial, heterocompositivos mistos, a arbitragem. Isso aqui a gente dá em aula, não é? Características da mediação. Agora que vamos entrar especificamente no tema. A negociação é uma negociação colaborativa facilitada por um terceiro. É isso uma mediação. É uma negociação colaborativa facilitada por um terceiro. Ela é informal, mas ela é estruturada. Quer dizer, ela não está sujeita, assim, digamos, tem um procedimento. Nós temos que seguir um procedimento, um ritual, para que possamos fazer bem uma mediação. Ela é não coercitiva e aqui ela também tem o objetivo de ser transformadora, porque nós elegemos, na nossa resolução 125 do Conselho Nacional, o chamado método tradicional ou linear. Método tradicional ou linear, você tem um procedimento, o planejamento da mediação, nós vamos ver a abertura e tal. Então, nós temos um procedimento de mediação, seguindo o método da escola de Harvard, que é o método tradicional ou linear. Mas também temos, na nossa resolução 125, nós temos também a chamada mediação transformadora, o método transformador, que tem como objetivo o empoderamento das pessoas e a educação sobre as técnicas de negociação para que resolvam no futuro os seus conflitos, os seus problemas, um reconhecendo o outro, reconhecendo os sentimentos do outro, com empatia. Então, o método transformador tem como objetivo o empoderamento das pessoas para que elas não voltem ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria, para que elas não precisem do papai e da mamãe Estado e possam resolver os seus problemas de maneira direta. Este é o método transformador, de Bush e Folger. Nós usamos ali também na mediação inversão de papéis, controle das partes. Ela é não opinativa. Então, seria o terceiro, o mediador, ele teria uma atividade passiva, entre aspas, não é? Ele não vai promover e fazer propostas, faça o acordo aqui ou ali. A ênfase é no futuro, ela é confidencial, cooperativa, só que exige tempo de interlocução, pois normalmente envolve sentimentos, valores, diferenças culturais e necessidades existenciais. Essa é a mediação que se pratica aqui, ou que se pretende praticar no Brasil. A intervenção do mediador, então, aqui no Brasil, ela vai ser por intermédio de uma técnica que se chama o uso de perguntas. Ele poderá gerar situações hipotéticas, mas e se fosse assim, vocês não conseguiriam resolver? A escuta ativa, que nós temos uma dificuldade na área do direito de escutar, como nós gostamos de falar e falar, eu também gosto de falar, todo mundo gosta. Nós temos que praticar a escuta ativa, o respeito, a validação dos envolvidos, gerando empatia entre as partes. Porque se um puder ir para a pele do outro, e o outro para a pele desse sentir um pouquinho, aí eles podem ter melhores condições de achar um ponto único, ou vários pontos únicos que possam uni-los.